Neste primeiro episódio do podcast A Conversa Com, vamos falar sobre a primeira temporada de House of Cards. Este foi um episódio que nós fizemos para nos apresentarmos e uma espécie de episódio teste que decidimos publicar. Neste podcast vocês podem contar com uma análise política das personagens, dos acontecimentos e dos objetivos e dos caminhos seguidos por cada uma das personagens. Vamos fazer também um paralelo com a realidade portuguesa, no sentido de, com isto, separarmos aquilo que é a realidade e daquilo que é a fantasia. Mais para a frente vamos fazer um outro episódio que complementa este, onde vamos falar das temporadas restantes da série House of Cards. Esperemos que gostem, deixem as vossas opiniões. É uma série super conhecida, certamente vocês já viram e reviram. E então, vamos começar a conversar. Bem-vindos a uma espécie de primeiro episódio, é um pré-episódio. Vamos falar hoje sobre a série House of Cards. Este episódio não vai ter muito, não é um modelo dos episódios seguintes, é só uma espécie de teste, preparação para nós e também um pouco para vocês. Se quiserem passar este episódio à frente, ninguém vos censura. É o primeiro episódio que estamos a fazer, portanto não tem convidados, sou só eu e o Cláudio que estamos a fazer. E vamos falar da primeira temporada só, foi o que eu vi, o Cláudio já viu a série toda, de House of Cards. Queria começar por falar das personagens, e queria começar por Peter Russo. Cláudio, força, o que é que tu tens a dizer sobre o Peter Russo? Olá malta, sejam bem-vindos a mais um podcast de A Conversa Com. De facto, a série House of Cards é uma série que aprecio imenso, é de facto a minha série favorita. E o Peter Russo é realmente uma personagem interessante porque ele encarna bem os dilemas que é, no caso do sistema político americano, dos representantes diretos do povo. Nós, em Portugal, os nossos deputados realmente são eleitos pelas pessoas em termos dos círculos dos distritos, mas são por listas, enquanto que nos Estados Unidos as pessoas são eleitas uma a uma, por assim dizer. Uma das coisas que eu também gostava de falar, que é, esta série é uma série muito política, muito virada para a política. E quem não gosta de política, conheço várias pessoas. Esta série é super recomendada por toda a gente que gosta, mas quem não gosta não vê, para logo ver, não tem paciência, é uma série muito chata, torna-se uma série muito chata para essas pessoas. E também, quando falaste dessa coisa de como é que é nos Estados Unidos, ser simples para percebermos bem como é que isso funciona. E se estás a dizer do Peter Russo, por exemplo? Sim, portanto, o Peter Russo ele chega a uma fase em que realmente ele é uma personagem um tanto degradante a nível daquilo que deve ser Pessoalmente também, se estás a dizer. Sim, daquilo que deve ser um político, no sentido de representar realmente bem a população que o elege. Mas terminando, como eu estava a dizer há pouco, portanto, em Portugal nós escolhemos por uma lista que nos é apresentada pelos partidos, por distrito, enquanto que nos Estados Unidos nós elegemos diretamente aquilo que nós queremos. E o Peter Russo realmente fica num dilema muito grande, que é quando dizem para fechar o estaleiro, em prol do dinheiro que consome o estaleiro ser posto. O que é que queres dizer com isso? É muito complicado, vamos lá dizer, para um político como é o Peter Russo e como o obriga do sistema. Desculpa, eu estava a pensar, eu estava a falar do estaleiro no sentido figurado, estava a falar mesmo do estaleiro que ele tem que fechar e o estaleiro que ele usou, mas que fez com que ele elegesse. Exatamente, foi aquele estaleiro que foi a grande bandeira de campanha do Peter Russo para estar no lugar onde ele estava. E isso vai ser, o estaleiro vai percorrê-lo toda a série para o bem e para o mal. Também vai ao ponto que eu tenho aqui tem vários pontos, e um dos pontos que eu tenho é sobre decisão. A decisão que se tem que tomar. Na política há muito isto, de tomar decisões. Sim. E o Peter Russo, neste caso, toma a decisão de, em vez de
continuar a proteger o estaleiro e as pessoas que trabalham nele, decide acabar com isso e proteger-se a si mesmo, não é? Sim, repara, é muito difícil, e nós podemos ver o caso da política portuguesa, e é bom fazer este patamar, que é o caso das scouts, não é? As scouts em Portugal, portanto, são aquelas portagens do interior, nomeadamente, que muitas vezes os deputados que são eleitos pelos distritos da Guarda, de Faro, de Beja, de Évora e Viseu, todos aqueles distritos que são afetados pelas scouts, realmente vivem tempos difíceis porque quando chegam às suas terras, que os elegeram e que depositaram confiança no ato da eleição, realmente aquela pessoa votou e aprovou a questão de algo que prejudica a sua própria terra. E isto é algo que é muito recorrente em política, e isto é o que leva muitas vezes a não se querer pôr senadores, no caso português, por exemplo. Eu pessoalmente sou a favor da criação de um Senado para haver uma política mais direta. Acredito que a política tem que ser algo mais direto e os políticos devem ser responsabilizados por tudo aquilo que eles fazem, porque senão continuamos com este debate de que os políticos são todos iguais, e eu acredito que os políticos não são todos iguais. E o Peter Russo realmente é vítima do sistema. Isto é, ele realmente, como tu disseste, ele quer se proteger e quer salvaguardar-se e tudo mais, e de ele ter aquela coisa de governador da Pensilvânia, não é? E tudo o que isso acarreta. E, portanto, ele é obrigado a fechar o estaleiro e realmente todos aqueles que o elegeram, não é? A comunidade que lhe garantiu os votos para ele estar onde ele estava, não é? A nível da sua posição política, leva-o realmente a haver uma frustração e é normal. Quer dizer, uma promessa política é uma promessa, e isso é algo que nós vemos logo desde o primeiro episódio, é que quando o Frank Underwood é confrontado com a Linda Vasquez, e a Linda Vasquez diz que ele afinal não vai ser... A Linda que é a secretária. O número 2 do presidente, não é? Não, apenas secretária. Sim, uma secretária Já não me lembro quem é que é a Linda. Mas sim, continua o que estás a dizer. E portanto, aquilo que acontece é que realmente o Frank Underwood diz à própria Linda, porque o Underwood pensava que ia ser ele o secretário de Estado, portanto, o que equivale ao nosso ministro dos negócios estrangeiros, é quem decide as questões da guerra e tudo mais, portanto, está muito na cena internacional. E realmente ele diz que as promessas são promessas realmente por isso mesmo. Independentemente das circunstâncias que se passam, elas têm que ser mantidas. E portanto, é algo que nós começamos a ouvir na série, não é? E depois, ao seu meio, começa a ser posto em causa. E isto realmente é importante, nós realmente refletimos sobre isto, até que ponto vale a pena nós temos que valorizar o que nós dizemos. E portanto, quando nós dizemos que eu prometo alguma coisa, quando nós vamos para aplicar essa coisa, temos que levar da mesma forma como nós dissemos. Isso é bonito, mas toda a gente sabe que isso não acontece. E a personagem do Peter Russo é muito interessante para ver isso. É uma pessoa normal que vem de um bairro mais desprivilegiado, se quiseres, que se meteu na política e que tem agora uma decisão entre mãos. Se mantém com o seu povo, com quem cresceu, ou se realmente sai desse... Pronto, chama-lhe o que quiseres. Sai desse antro e vai para um antro de maior espectro. E é interessante a personagem de Peter Russo exatamente por acaso isso. Que decisão é que ele vai tomar? Vai se manter com os outros ou vai subir? Claro que toda a gente sabe que ele vai subir, não é? Porquê? Porquê é que ele vai fazer isso? Porquê é que ele não se mantém com os seus? Temos de falar porque senão a história também não dava, mas... Sim, mas isso estás a dizer é muito bonito, é muito engraçado, mas como vimos do Peter Russo, ele acabou por lixar. Certo, mas reparem, eu não sou Peter Russo e portanto aquela decisão não seria a minha, não é? Eu acho que quando nós prometemos alguma coisa, devemos cumpri-lo. E eu pessoalmente, em tudo aquilo que eu sou escolhido, tudo aquilo que eu sou eleito, cumpro sempre aquilo que eu prometo e tenho a noção daquilo que eu prometo, não posso ir nem a mais nem a menos do que eu... Sim, mas ninguém está a falar disso. Estamos a falar... E realmente o Peter Russo peca por aí. É um grande erro do Peter Russo, que enfim, depois vai levar a um desfecho trágico mesmo. Porque depois, quando ele se quer revoltar, não é? E dizer que já não está mais no controle do Frank Underwood, já é um bocadinho tarde demais, não é? Portanto... Quer dizer, não é? O Frank também treme um bocado, não é? Porque
Vitor Russo já está demasiado enfiado na geleia. Tá bem, então vamos passar para a próxima. Já que esta já escutou um bocadinho, vamos passar para a próxima. A Zoe Barnes, a jornalista com quem o Frank se mete. Tem um caso, sim. Tem um caso e porque é que ele tem um caso com ela, porque é que ele aceita, porque é que a deixa entrar em casa. Pronto. Não sei se queres falar, se queres que eu fale. A relação, vamos lá ver. A Zoe Barnes é a típica jornalista que é nova, não é? Sim, é uma coisa. Peço desculpa estar a interromper, mas uma coisa que está em todas as 4 personagens que a gente vai falar e está em toda a série é a ambição. Todos eles são ambiciosos, todos eles querem subir. Sim, mas pessoalmente eu acho que isso é um sentimento legítimo. Acho que todos nós devemos ter ambição para ser um pouco mais do que somos. Sim, a questão é. Porque se assim o fosse, meu caro amigo, ainda estávamos no tempo da monarquia. Sim, a questão é onde é que está a linha que diz isto é bom e isto é mau, não é? E que às vezes parece não existir aqui nas decisões que estas personagens tomam. Certo, eu não queria passar já para esse ponto, mas vamos só tocar ao de leve na personagem do Frank Underwood. O Frank Underwood é uma personagem carismática, a personagem principal. Porque estamos a falar da Zoe Barnes. Eu sei, por isso é que eu estou a dizer que vou tocar ao de leve. Realmente, nós, apesar de sermos todas as trafolhices que ele faz, é muito difícil as pessoas não gostarem dele. E isso é algo Sim, é nós, e a forma como ele envolve as pessoas faz com que nós fiquemos do lado dele e nós próprios sentimos parte daquela equipa. Não te esqueças, estás a falar por ti, não é? Pode haver pessoas que olham para isto. A maioria das pessoas, a opinião sim. não. Claro que há pessoas que vão discordar, mas isso é mais que legítimo. Eu, por exemplo, discordo de uma coisa que a gente vai falar mais à frente, mas vai. Sim, mas pronto, é por aí. E a Zoe Barnes, quer dizer, é realmente uma personagem, portanto, é uma rapariga nova que é jornalista e quer realmente. Peço desculpa pela interrupção, houve aqui um problema grave na altura que agora já se resolveu, já deixou de ser grave, mas vamos voltar à conversa. Estávamos a falar da Zoe Barnes e tu estavas a dizer? Estavas a dizer realmente de que a Zoe Barnes é uma rapariga nova e quer subir à força toda e, portanto, não olha a meios realmente para conseguir as suas informações. Repare-se de que ela chega mesmo a entrar ao desespero, não é? De pedir ao colega. Não há diferença, há diferença, claro, de idades e tudo, mas não há diferença a nível de ambição, não há diferença entre ela e o Frank. Os dois vão fazer tudo o que conseguirem para conseguir subir. Cada um na sua profissão, mas é isso. É isso. A questão é muito simples. Nesta série, a série está muito longe de consagrar santos e pecadores. Sim, aliás, isso é muito interessante porque hoje em dia a televisão que se está a fazer, como Breaking Bad e outras séries, Guerra dos Tronos, muito conhecida, tenta do Mad Men, começou com os Sopranos, é o protagonista não ser exatamente o herói, não é? É isso. É o herói, mas é o herói com muitos traços do vilão, estás a ver? É isso. E é isso que dá humanidade aos protagonistas e que os tornam muito interessantes. É por aí. A Zoe Barnes, quer dizer, entraremos na questão do desespero, não é? Portanto, é a questão de nós vemos como é que ela entra, como ela pedincha fazer as coisas, nem que seja um simples blog anónimo e tudo mais. Quer dizer, quando ela conhece o Frank Underwood, não é? Quando eles estão naquele teatro, naquele centro de artes, não é? E há aquela foto em que é tirada, portanto, que é do Frank Underwood olhar para o traseiro da repórter, não é? Quer dizer, que depois vem para os mídias e ela começa a jogar um mais um e percebe que ele é uma pessoa importante e, portanto, vai à porta, não é? Não disse. Isso é logo no início? É logo no primeiro episódio. Vi tudo de seguida, então o que é mais recente está melhor na minha memória do que o que é início. Sim, mas pronto, não há problema nenhum com isso. E portanto é ela que faz a abordagem ao Frank Underwood, portanto é ela quem vai e quem lhe diz, ela própria diz-lhe que ela pode ser muito útil. E ele pergunta-lhe como é que você sabe que eu já não tenho alguém para isso. Portanto, há ali uma ligação de cumplicidade, não é? Uma cumplicidade tão grande que vai desembocar numa relação sexual. Não nos vamos iludir, ele só aceitou porque viu nela uma oportunidade viu ela Claro. como uma forma de explorá-la. Sim, mas ao Filipe, isto tanto paga quem explora um como explora o outro. Portanto, o Frank Underwood beneficia de ela poder publicar tudo aquilo que ela quer.
E também ela tem uma fonte muito próxima, não é? Que faz com que ela depois abra ali uma grande guerra com a colega de trabalho, de que a Zoe Barney passa a ser a correspondente para a Casa Branca, não é? Do jornal, o Herald. E, aliás, ela se calhar até ganhou mais com isto do que ele, não é? Ele, pronto, fazia umas coisas, mas ela é que se calhar... A segunda temporada diz o contrário, mas não vamos fazer aqui isso. Não vamos falar da segunda temporada. Este episódio eu vou falar do primeiro. Vamos para uma outra personagem que se calhar é... Se tivéssemos que nomear o segundo protagonista, provavelmente era ela, que é a Claire Underwood. A mulher, o que achas sobre a Claire Underwood? Bem, realmente há uma frase que está na própria página do Facebook da série que diz "Behind every great man is a woman with blood on her hands", e portanto passa muito por aí. Ou seja, é um casal que se sacrificam mutuamente, mas sacrificam sempre em prol do Frank. Desde a questão de ter filhos ou não, da questão de ela ter que pôr na gaveta alguns projetos dela para que ele possa avançar com os dele, não é? O facto de ela, por exemplo, ser obrigada a recusar o cheque do Remy Denton, não é? Que é para aceitar, mas pronto. Que é, enfim, depois isso também faz com que ela faça um revés numa eleição da Câmara, não é? Da Câmara dos Representantes, por 2 votos, quando já toda a gente estava a fazer o champanhe e, portanto, realmente há muito esta noção, nós temos que um avança, mas o outro contrabalança, ou seja, estão sempre ali no taco a taco, de que sim, ajuda o... E se mistura também quando os dois não concordam, não corre bem, nem para um nem para o outro. Não, de todo. Os dois são maquiavélicos. Mas isso é importante falar da Claire. A Claire não se consegue falar da Claire sem falar do Frank, não é? Mas é muito interessante porque eu acho que, na minha opinião, o tema principal da série é precisamente a relação deles. Anda tudo à volta da relação deles e de como é que a relação deles consegue... Porque a relação deles não é... Também é muito interessante na personagem dela e do amante dela. E depois o Frank também arranja a Zoe e os dois na mesma altura, que é para a gente perceber que a relação deles não é... Sim, é amorosa, mas não é... É romântica, mas não é no sentido necessariamente romântico. Tem muito ligado também com a ambição deles e com... o que quero dizer? Com a ambição deles e com o que eles querem para o futuro, não é? Não é exatamente a felicidade deles. Sim. É a felicidade deles no sentido que siga a ambição deles. Sim. E não a felicidade de... É a realização pessoal. Exato. É a realização pessoal. Exato. A necessidade disso. E aquilo que nós vemos é que, ao fim e ao cabo, a mensagem que fica nesta questão de como chegar ao sucesso é não importa os meios. O que interessa é nós conseguirmos chegar lá. E isso é algo que fica muito patente. Mas a Claire realmente... eu queria fazer uma pergunta. Diz. Não te esqueças do que tu vais dizer. Não achas que a Claire apoiar-se no Frank não é os criadores da série a dizerem que uma mulher precisa estar atrás de um homem para se conseguir subir? Ou achas que esta questão não se põe? É que muito do que ela faz... Aliás, e há outras mulheres na série que estão acima do Frank. Porque é que ela também não poderia, se calhar nas futuras temporadas, eu não vi, como já disse, mas ela se calhar podia não estar abaixo do Frank, mas estar ao lado do Frank ou mesmo acima do Frank. Não. Sim, eu estou a perceber a tua questão. Mas assim, a Claire é quem traz o lado humano do Frank. Portanto, nós temos sempre o Frank como um político, como tirando um outro episódio que houve, para nós vermos esse lado humano do Frank, para não parecer sempre o político. Mas sim, a gente já fala do episódio. É muito importante realmente a Claire para contrabalançar e mostrar, humanizar o Frank neste caso. Mostrar que ele também falha, mostrar que ele também chora, que ele se enerva. E isso é alguma coisa que se viu logo na primeira temporada. Logo no primeiro episódio da primeira temporada, sim. Que é o simples facto de que ele não atende o telefone à Claire para não lhe contar de que não conseguiu a nomeação para a qual tinha sido prometido pelo presidente eleito. E quer dizer, há uma espécie de vergonha, por assim dizer, de contar. Não é? É aquela mulher que está connosco todos os dias, é aquela mulher que nos acompanha, é aquela com quem nós temos o compromisso do casamento. E ele sente vergonha. Quando ela lhe faz a pergunta e quando diz aquilo tudo, quer dizer, a coisa que ela vai fazer é partir logo o serviço de chá, não é? E vê-se que há uma certa
há ali um sorriso subtil quando ela está a subir as escadas, quando ouve a louça a partir, como se fosse do estilo ele acordou, não é? Portanto, a ação vai começar. Parece que é Sim, um aliás, momento de a charneiro. série começa no ponto em que as personagens estão a acordar, estão a começar a perceber que têm que arriscar mais e passar mais o risco para conseguir chegar mais longe. A Zoe Barnes, o Peter Russo, os 4 personagens, a Claire e o Frank. E o Frank, vamos agora um bocadinho ao Frank. A gente depois vai voltar às personagens, estas personagens, sim, só para fazer assim uma introdução. O Frank, pronto, diz lá o que é que tem a dizer Frank, mas força. O Frank, sou sincero, eu pessoalmente gosto imenso do Frank Underwood, acho que é uma personagem fantástica e acho que a escolha do Kevin Spacey acho que é brutal, acho que cai que nem uma luva, o próprio timbre da voz também é muito interessante. Isso eu não gostei muito, sinceramente, mas também faz parte de outra coisa, que é a máscara que eles dois têm, o Claire e o Frank, que é o sotaque, às vezes era muito carregado o sotaque dele e ela era demasiado falsa, estás a ver? Mas faz parte do papel de a Claire demasiado falsa porque ela realmente usa essa máscara de ser demasiado falsa. Mas depois também vemos ao longo isto, no início da série eu tinha esta opinião, mas depois ao longo da série começamos a ver o lado mais humano dela. Não só com a amante, mas noutras ocasiões também. E o Frank tinha esse sotaque muito carregado e eu achava que estava muito... Não sei, e ainda acho que o Frank está muito... Bem, nós não podemos... Está muito exagerado. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Está muito exagerado o Frank, um bocadinho. Não sei, mas lá mas agora que ele começou, que a personagem começou a evoluir mais, já acho que isso está... Ou sou eu que me estou a habituar à personagem? Ou a personagem já está mais... Bom, mas já está mais humana, estás a ver? Mas no início eu notava que o Frank era muito... A própria forma de falar dele era muito forçado. O sotaque dele, porque eu também já conheci o Kevin Spacey e achei que era muito forçado o sotaque dele. Bem, estamos a falar de uma pessoa que... A personagem, não é? O Frank Underwood é uma pessoa do Sul, não é? Sim, e ela assim, também é do Texas. Isso é uma coisa que eu também reparo muito nos filmes e muito nas séries e no que for. Não tem muito a ver com o tema, mas pronto. Que os sotaques, quando são atores que são, por exemplo, Nova Iorque, ou seja, de onde for, que não são do Texas, fazem o sotaque do Texas e têm a tendência para carregar muito e o que torna os personagens um bocado menos. Sim, mas pronto, é tal coisa. A mim isso mexeu um bocado contigo, por exemplo, não mexeu, de certeza. Não, até achei engraçado e é engraçado como eles também depois, vamos lá ver um bocadinho. A série toda ela é a criação de estereótipos. Nós vamos a ver, existe várias classes de políticos e várias classes de pessoas que estão ali postas. Portanto, o Frank Underwood é um estereótipo, se formos a ver, o estereótipo do Sul, a forma como fala, os trocadilhos que usa, as próprias expressões que são usadas são de facto muito importantes. Mas acho uma personagem fantástica, honestamente. E não foi por acaso que houve uma grande adesão daqueles eventos que houve do Facebook. Quando foi dia das eleições, havia um evento que se chamava Eu Voto Frank Underwood. Portanto, nestas eleições que foi da Hillary e do Donald Trump. Portanto, isto mostra a magnitude que o próprio Frank Underwood tem, e de dizer que também há uma frase dele que é de uma temporadas a seguir, mas é no sentido de que todos nós achamos que a democracia está desvalorizada, it's overrated, portanto está sobrevalorizada, assim é que é. E depois o próprio primeiro-ministro francês, Manuel Valls, na realidade foi à página do Twitter comentar essa frase que a página do Frank Underwood tinha colocado, e quer dizer, isto mostra a magnitude que esta personagem tem no nível mundial. E é uma personagem que realmente desperta muitas paixões e tem algo que tu disseste há pouco, e muito bom, que é House of Cards corta com o paradigma, no sentido de que não é o bom que ganha sempre, ou seja, o vilão também pode ser o herói, é a heroicidade do vilão. E se calhar nós depois pensamos, bom, mas se calhar o Underwood não é assim tão vilão quanto isso. Nós não podemos esquecermos de que foi prometido algo, foi algo que ele fez muito para que aquele presidente eleito fosse realmente aquele. E nós vimos agora estas eleições mais recentes do Donald Trump e da Hillary, quer dizer, a Hillary teve mais votos no total, não é? Sim, mas o Donald Trump ganhou nos estados decisivos. E se nós formos a ver quem realmente lhes deu aqueles estados decisivos, quer dizer, se calhar são muito importantes, se calhar essa pessoa também não está a ser valorizada. E isto é muito importante. Na política, as pessoas realmente, quando conseguem dar algo,
tem-se realmente, é o velho valor romano de dou para que Deus, não é? E realmente o Andrew Wood aproveitou o momento, acreditou naquele homem, não acreditando muito, porque nós vemos como é que é a festa do Ano Novo. Está a falar de quem? Está a falar do Peter Wood? Não, estou a falar do Andrew Wood. Acreditou no Presidente? Acreditou no Presidente, sim. Está a falar no início, quando ele leva a Sim, primeira na festa. Sim, na festa do Passagem de Ano, por assim dizer, 2013. E portanto, acabamos nós por legitimar todo aquilo que o Andrew Wood fez, porque ele também foi enganado e foi traído no sentido da confiança, das promessas, não é? E isto é uma coisa que vale muito pela questão das promessas. E nós percebemos desde cedo que o que ele quer é subir e vai fazer tudo para isso. É uma série e é uma personagem interessante, é uma personagem cativante até, por causa das decisões que toma, por causa da forma como fala, por causa de uma data de coisa. É uma pessoa decidida. Todos nós adorávamos ser tão decididos como o Frank Underwood é, não é? Exatamente. Portanto, só a partir daí já é argumento suficiente para ele ser interessante. Sim, mas assim... A ideia parva de que só gostamos de personagens boas é estúpida. Não, nós gostamos de personagens com quem a gente não se possa identificar. É isso. E o simples facto de o Frank Underwood falar sempre com o público, não é? Pronto, também queria falar sobre isso será mais à frente, mas mas é algo muito envolvente. Por acaso aqui na minha listinha já é o próximo tema, portanto se quiseres falar disso, Pronto, não sei se queres ser mais um comentário sobre o Frank Underwood. Não, a gente agora vai falando do Frank, podes continuar. Ok. Bom, então, ligando esta coisa de falar diretamente, não é? É muito curioso, porque isto é uma técnica shakespeariana, não é? Do Sim, Macbeth, acontece muito no teatro. Aliás, já acontecia, eu, como já disse, estou a trabalhar sobre a Grécia Antiga. E eu agora estou a fazer um trabalho sobre teatro. E mesmo no teatro da Grécia Antiga havia um coro que servia como coro serve para acrescentar, narrar a história, ou para seja o que for. E muitas vezes o coro falava, através, como se fosse o autor a falar, para o público, a dizer a sua opinião sobre a história, sobre quem estava a falar na história, se fosse o que fosse. E é um bocado isso que o Frank faz quando está a falar, para tudo à volta dele e ele fala para a câmara. É um bocado isso. Sim, é uma série que aposta muito nos pormenores. Há muito gosto pelo estético, pela beleza, e de tu teres também evocado a questão das máscaras, não é? De pôr a máscara e cai a máscara em certas partes. E isso é algo muito, muito interessante, porque é isso, é a questão, nós vemos quando é a decoração do Mission, quando ele está a pôr um jarro de flores, quer dizer, ele põe o jarro de flores na perfeição, naquele sítio. São coisas muito ao detalhe. A questão de as reuniões são sempre feitas num espaço de arte e tudo isso. Acho que são técnicas muito boas para realmente envolver o público e tomar mas no cinema, a gente estava a falar desse teatro, mas no cinema, por exemplo, falar para a câmara não se faz. É uma regra que tu aprendes logo. Eu nunca fiz cinema, eu já fiz algumas coisas, mas não interessa. Uma regra que tu aprendes como estudante de cinema, desde logo é a personagem não olha para a câmara, a personagem não fala com o espectador. Isso é estás a quebrar, a dizer isto já não é uma história. Mas não, aqui não acontece isto. O que acontece aqui é ele está-nos a falar como se estivesse a falar sozinho, estás a ver? Não está a falar, não está a sair da história, permanece na história e ou explica alguma coisa, às vezes é um pouco exposição, de estar a explicar as coisas mesmo e estar a desenvolver a história, em vez de estar a acontecer, está ele a explicar, o que não é o ideal, mas às vezes é mesmo de estar a dizer porque é que está a fazer aquilo, estar a pensar para si mesmo e estar-nos a comunicar porque vai fazer aquilo, ou o que é que acha que eles vão fazer, ou como é que acha que eles vão reagir. Um bocado isso. É muito interessante. É uma das coisas que eu mais gostei da série, foi esse elemento dele falar para o público. Eles usam, fartam-se usar. Desde o primeiro episódio até ao último. Não há episódio em que não usem isso. Isso é muito interessante. Nas outras séries, nas outras temporadas há uns. E também para se destacarem dos outros trabalhos, não é? Sim. Mas estavas a dizer que é shakespeariano em que sentido? Os monólogos do Macbeth e do rei Ricardo III, por exemplo. Sim, vão também ao encontro do estarem-se a explicar e estarem a dizer porque é que estão a agir assim, ou como é que se estão a sentir, que o Frank também diz muitas vezes. É mesmo por aí, há muitas vezes. E a gente não sabe se ele está a falar para nós, essa é outra coisa interessante.
A gente não sabe se ele está a falar para nós, se está a falar para ele, se está a falar para o Deus que ele diz que é o Deus dele, também já vamos falar sobre isso. O engraçado é que quando começou a campanha norte-americana para as eleições, ele dizia que, embora que eu acho que aquilo que ele fala mais é na quarta temporada, é que ele diz tudo o que ele diz é para o Donald Trump o ouvir. Mas é no sentido de... ele obviamente não apoiou o Donald Trump, mas o ator Kevin Spacey. Sim. Mas ele disse que dizia aquilo para o Donald Trump o ouvir. Como se tivesse uma pedagogia, ensinar-lhe as coisas e dizer-lhe as coisas na cara de que ele não pode fazer as coisas, porque quem ainda não viu a quarta temporada existe um candidato republicano que tem ali muitas marcas vincadas do Donald Trump. Não sei. Sim, não estou aqui a lançar spoiler nenhum, é uma dedução básica. Já que estás a falar na quarta temporada, também podemos dizer que vamos fazer estamos a fazer este episódio para esta temporada e que vamos fazer também para as outras que já existem, um episódio para cada temporada para fazermos. Sim, porque quem não sabe passa agora a saber de que a quinta temporada vai sair, segundo informações que nós temos, entre fevereiro e março. Sim, e a gente até lá queria ver se fazia já episódios. Este episódio é mais para apresentar a série e para falar um bocado das personagens e de alguns temas. Depois vamos continuar a desenvolver estes temas ao longo dos próximos episódios. Voltando à discussão. Voltando àquela conversa da dualidade das personagens, do quem eles são e quem eles mostram ser. Um episódio que eu achei muito interessante foi o episódio do Frank em que ele foi... aquela da biblioteca, que ele foi inaugurar a biblioteca. Sim, voltamos à juventude dele. Muito interessante esse episódio. Porque sim, muito mostra... Voltou a humanizar o Frank. É. O Frank aí não é político, é o Frank como ele seria quando era um jovem, estás a ver? E a Claire quase não aparece nesse episódio, não é por acaso. Só aparece de vez em quando, quase a dizer: olha, não te esqueças, tu és o Frank Underwood, o político, e não este Frank Underwood. Diverte-te à vontade, mas depois estou aqui, quando quiseres vir, estou à tua espera. Estou à tua espera, mas foi muito interessante e achei ainda mais interessante aquela personagem que eles lá puseram dois amigos, não é? E havia um terceiro amigo com quem ele era mais próximo. E quase que houve a sugestão de que eles estiveram envolvidos num caso. Não tem problema nenhum, só estou a dizer que estiveram envolvidos num caso e que para eles tiveram uma relação muito próxima. E estarem a mostrar o Frank como sendo homossexual ou como tendo experiências homossexuais. Sim. É muito interessante. Normalmente as pessoas fazem uma ideia, pelo menos a minha opinião, as pessoas fazem uma ideia com um homossexual, uma pessoa mais fraca ou seja o que for. E aqui não estamos a ver isso. Aqui estamos a ver o contrário, precisamente. Sim. Isto é muito controverso, o que eu estou a dizer, não é? É mais controverso. Já conheci muitos homossexuais são super decisivos e super... sabem o que querem da vida e o que é que vão fazer. Mas normalmente é visto como outro tipo de pessoa e achei muito interessante eles mostrarem o personagem do Frank como tendo experiências homossexuais. Não sei se tens alguma coisa a dizer a isso ou não. Sim. É por aí. Eu queria só recuperar aqui, quando nós estávamos a falar do Peter Russo, só mesmo, porque estava aqui a ver as imagens, vocês podem ver também na página de Facebook de House of Cards. Quando eu estava a falar da questão de ele ter que votar contra os próprios interesses, não é? Daqui de uma frase do Frank Underwood que diz: vote your district, vote your conscience, just don't surprise me. Não é? Portanto, votem no vosso distrito. Primeiro de tudo, votem pelo vosso distrito, depois votem pela vossa consciência, mas não me surpreendam. Não é? E portanto, só para fazer uma repescagem daquilo que nós tínhamos falado do Peter Russo. Mas sim, essa questão da homossexualidade é muito interessante, porque o que nós vemos dos políticos é a cara arranjada, é a gravata no lugar, é a maquilhagem certa, tudo mais uma coisa. Sim, pois é essa coisa, como tu estás a ver no sentido pessoal, não é um escândalo. Se fosse para os mídias que o Frank Underwood tinha tido um caso, ou que tinha tido... Pronto, era logo um caso, não é? Não foi um caso, mas era. Foram experiências. Pelo menos essa é a ideia que eu fiquei, não sei se me ficaste com essa ideia. Se tivesse sido isso, era logo um escândalo e o Frank é gay e não sei o que mais. Mas acho que não foi esse o caso, foram experiências
que o marcaram bastante e das quais ele decidiu afastar-se. Acho que foi isso que aconteceu. Sim, e vamos lá ver uma coisa. É uma coisa que também não é pública, não é? Portanto, não é algo que a sociedade saiba. A nível da sociedade da série, não é algo. Claro. Não sai uma notícia bombástica, ninguém sabe disso. É um segredo ali, é um segredo muito súbtil também às vezes. E realmente é interessante, porque isto, quer dizer, acho que é importante, porque os passos que nós estamos a dar na questão de descriminalizar a sociedade, na questão da comunidade LGBT, acho que a série fez um bom contributo nisso, no sentido de mostrar. Sim, não foi nada especial, foi só um toquezinho, não é? Também não tornaram o personagem, não disseram claramente este personagem foi gay, agora não é. Sim, é algo súbtil, mas é algo que pode acontecer, não é? Sim. E portanto é nesse sentido. Aliás, esses dois personagens, o Frank e aquele amigo dele, era mais carinho de amizade, que depois passou um bocado esse limite da amizade, mas que também não foi muito longe. Sim, quer dizer, é a mesma coisa que vai acontecer com o guarda-costas. Mas nota-se uma grande cumplicidade entre. Quer dizer, mais ou menos, não é a mesma coisa. O Frank era muito mais ligado a este amigo dele e nota-se isso na cumplicidade deles dois a falarem com o outro do que com o Mitchell. O Mitchell acho que é outra conversa. Sim, claro. Sim, claramente é outra conversa. Mas isto vai de acordo a outro ponto que eu tenho aqui, que é a ambição que vai diretamente contra a felicidade. Estas pessoas são pessoas felizes? Querem ser pessoas felizes? Não sei se tens alguma coisa a dizer, mas essa é a questão. Ser uma pessoa ambiciosa vai contra ser uma pessoa feliz? Porque parece que vai, neste episódio, por exemplo, parece que vai. E mesmo uns episódios mais à frente, que não é dedicado só a Claire, mas a Claire afasta-se do Frank e vai ter com a amante e está ali uns tempos indecisa. Depois também tem isso. Quando estão mais perto da felicidade parece que estão um bocado indecisos, estás a ver? A Claire tem mais isso que o Frank, mas a Claire está super indecisa nesse episódio, quando está longe do Frank. Não sabe o que é que há de fazer, se vai seguir o coração, se vai seguir a carreira que ela demorou tanto tempo a preparar. Portanto, a questão é, para ser ambicioso pode ser também feliz? Neste caso parece que não. No caso que a série dá, parece que não. Bom, é assim, isto é basicamente aqui o ponto-chave que tu disseste que é carreira, não é? E nós atualmente vemos, mesmo nós, eu, o Filipe, vocês estão aqui a ouvir-nos também, muitas vezes perguntam-nos pensas ter uma relação séria quando é que vais casar, quando é que vais ter uma casa e tudo mais, e a resposta mais frequente é primeiro vou fazer a minha carreira, primeiro vou fazer os meus estudos. E portanto, o relacionamento deles é um pouco por aí, é um relacionamento apressado e um tanto de interesses, sim, mas assenta sobretudo na carreira pessoal dos dois. Claro. Aliás, ela diz exatamente isso, que ela se casou com ele porque ele se mostrou um homem, foi o primeiro homem que chegou ao pé dela e se mostrou decidido. Lá está, e portanto é aquela coisa, ela também ficou... Não foi porque ele era um homem muito bonito, não foi porque ele era um homem que mostrava paixão, não, é porque ele era um homem decidido. Sim. Que vai de encontro a ser um homem ambicioso, que vai de encontro a ser um homem que tem o controle e consegue ir mais longe. Sim, mas lá está, é aquela coisa, muitas vezes nós podemos ser felizes com a nossa ambição, quer dizer, a ambição, como eu disse, acho que é um sentimento legítimo que qualquer pessoa deve ter. E acho que muitas vezes é aquela coisa de acordarmos de manhã e pensar o que eu vou fazer hoje. Não é? E fazer o hoje, mas é no sentido de ter um objetivo, dizer hoje quero acordar e quero chegar até aquele ponto. E se quando nós atingimos aquele ponto, quer dizer, somos felizes. Assim como um objetivo natural de um estudante universitário é acabar o curso com uma boa média, para depois poder ter direito às bolsas de investigação, entrar no mestrado, tudo isso, não é? Agora, a forma como o aluno também consegue as notas também pode ser posto em causa, não é? Nós vemos o caso de Miguel Relvas, etc. Portanto, quer dizer, aquelas pessoas que nos estão a ouvir, peço piamente que não sigam essa vertente. Eu também estou ligado
nível da política e a minha licenciatura é 100% feita e o Filipe certamente certificará isso. E portanto é por aí. Não, acho que os fins não podem justificar os meios. Agora, uma pessoa sendo ambiciosa pode ser feliz. Eu acho que não há nenhuma interseção nisso. É a minha opinião. Não sei se concordo. Também depende do nível de ambição das pessoas, não é? Há pessoas que ambicionam só terem uma loja, tipo O amor e uma cabana, sim. Mas, por exemplo, para mim o amor e uma cabana não serve. Eu quero algo mais do que o amor e a cabana. Depende da pessoa. Agora, Lá está. aqui a ambição que a gente está a falar é a ambição de abdicar dessas coisas. É isto que a gente está a falar. Abdicar de... eu gosto daquela pessoa, mas não me vai levar onde quer, então que se foda a pessoa. É isto que a gente está a falar. Sim. É isto que a gente Bom, está mas a assim, falar. nós fomos a ver, quer dizer, e as juventudes partidárias são propícias a isso também, quer dizer. Muitas E aqui vezes... há espaço, neste tipo de ambição, há espaço para o Frank, ou para a Claire, ou para a Zoe Barnes, ou para o Peter Russo serem felizes. O Peter Russo é diferente, mas nos outros três não há espaço para eles serem felizes. É a nível da concretização e Aliás, poderem aparecer. tu vês isso muito bem na Zoe Barnes, que está para aí, acho que são para aí 7 episódios, em que só está a fazer para a carreira. E depois, quando para um bocadinho, percebe que... Então e a minha vida pessoal? Não tenho. Onde é que está a minha vida pessoal? Estás a perceber? Sim, nós vemos o estado lastimoso do quarto dela, no apartamento que ela Pois, tem, não é? mostram isso. Não, mas nem é nós vemos ela a perceber-se disso. Sim. Nós já tínhamos visto isso no primeiro episódio. Ficamos Mal o desumanizando. Frank entra lá na casa dela e fica a olhar para aquilo, também pode ser. Mas voltamos àquela questão que é do humanizar ou desumanizar. Acho que são palavras muito importantes para perceber esta série. Podemos ser desumanos e somos felizes, ou podemos ser muito humanos e somos felizes na mesma. É um pouco como a ideia errada da minha parte de que o Fernando Pessoa prefere, de que somos felizes na ignorância. Eu pessoalmente sou contra isso, de sermos Eu acho ignorantes. que ele tem muita razão aí, não é? Não, Acho que eu sou ele tem sério. muita razão aí. Eu não abdico do meu conhecimento para... Sim, mas quanto mais sabemos, não sei. Eu também Às vezes não sou nenhum perito em Fernando Pessoa. Vamos lá ver uma coisa. Eu também já vi muitas coisas que não... Se calhar agora gostaria de não as ver, mas não são coisas que me abominam durante a noite, não tenho um sono descansado. E é igual, olha, acho que conhecer as coisas e saber as coisas Não são podes precaver. dizer isso e depois não dizeres o que é um exemplo, não é? Tens de dar um exemplo. Estás a levantar isso. E depois não dás um exemplo, é uma coisa mais valia estar escalado. Mas pronto. Vamos avançar para o próximo ponto. Que é, já para o fim, o Frank faz uma referenciazinha ao que ele acha que é Deus. E à ideia dele de religião, que é a religião para ele. Não tenho aqui a cotação exata, mas a cena é, ele entra numa igreja, acho que essa não é no último, é no penúltimo episódio. Ele entra numa igreja, vai até o altar e depois olha para cima, como se estivesse a falar com Deus, mas depois reage àquilo do género: e se não for para cima, e se não for com Deus que eu estou a falar, e se for antes com o diabo? E olha para baixo como se estivesse a falar com o diabo. E depois olha para a câmara, olha para nós e diz: o que é que isto interessa? Se é um Deus ou um diabo? Não interessa. Não interessa porque, para mim, isto não existe. O que existe é os meus objetivos e o rezo é para mim. É isto que ele diz: eu rezo para mim. E eu gostava também de falar um bocado sobre isto: o que é isto? Eu rezo para mim, então a religião dele é os objetivos dele? É isso? É concretizar os objetivos dele? E qual é que é o... E depois também isto relaciona-se com outra coisa que a Claire me pergunta, que é: qual é que é o objetivo disto tudo? Porque é que a gente está a fazer isto tudo, a sacrificar tanto e a fazer tanta coisa que passa a linha do bom e do mal? Não sei se tens alguma coisa a dizer. Bom, vamos lá ver uma coisa. Eu pessoalmente sou ateu e não tenho problema nenhum com as outras religiões. E portanto, para mim, obviamente não rezo. E portanto, para mim, essa questão do rezar para cima, rezar para o lado, para baixo, isso a mim não... Não é. A questão não é para onde é que estás a rezar. A questão é acreditar numa Sim, mas algo isso que eu estou que a é dizer. superior a ti. Mas isso que eu estou a dizer. E que o Frank diz que não, isso não existe. O que existe é os teus objetivos. Pronto, porque E é a concretização deles. Pronto, porque é uma pessoa, estou a falar de uma pessoa altamente pragmática,
E peço desculpa estar aqui com Pedro, não te esqueças, mas isto vai de encontro muito que o ateísmo e o agnosticismo são uma coisa muito atual. Há uns anos atrás não havia isto nas séries, estes temas a serem tratados nas séries, e hoje em dia, se fizeres uma personagem que é ateia, provavelmente essa personagem é muito mais aceita que se fizeres uma personagem que é religiosa. Sim, como a questão do LGBT também. Exato, São são coisas... temas que se veem, são recorrentes na televisão e no cinema hoje em dia, dizer. Portanto, o Frank Underwood é um personagem altamente pragmático. Portanto, ele sabe, é aquela coisa, é decidido, ele sabe para onde é que quer ir e de onde vem, não é? E passa um bocadinho por aí, quer dizer, isto é um grito ao humanismo, isto é, de que o homem é a medida de todas as coisas. E passa um bocadinho por aí. Deixámos de transcendentalismos, portanto, coisas metafísicas, deixámos um pouco por aí, realmente concentrarmos. Eu acho que a ideia está, em vez de, isto é a leitura que eu faço, em vez de estarmos a preocupar com os outros ou com alguém, neste caso pode ser Deus, em vez de estarmos a preocupar em perder tempo com Deus, perder tempo ou gastar tempo, não me levem a mal. Sim, mas em vez de, vamos imaginar que eu sou uma pessoa crente, que não sou, também sou ateu. Mas estás a dizer isso e eu digo, não estás a perder tempo com Deus. Aliás, Deus é um suporte, é uma ajuda. Não? Sim, mas pronto. Mas segundo a mentalidade, mas temos que entrar na mentalidade da pessoa, da personagem. Se calhar, para o Frank Underwood, em vez de estar 1 hora na igreja, por exemplo... Não, mas ele vai. Está bem que é para fazer... Ele vai porque, enfim, morre uma criança e é preciso... Não, mas atenção, ele não diz que não reza. Ele reza. Ele só diz... que reza para ele e para os objetivos dele. Ele pode fazer o culto do eu. E onde é que está o Exato, disso? é isso. Isso eu acho que não há problema nenhum, quer dizer, é um bocadinho daquela há uns frase. problemas que eu consigo ver, não é? Eu acho que, muito honestamente, um pouco de narcisismo não faz mal às pessoas. No sentido das pessoas também. É um pouco aquela frase batida de se não gostares de ti, ninguém gostará. E, portanto, eu acho que as pessoas... As pessoas são de extremos. Ou fazem tudo para elas e são criticadas por isso, ou fazem tudo para os outros e são criticadas por isso. E aquilo que o Frank Underwood mostra é que está-se pouco preocupado com essa questão. E, portanto, ele faz aquilo que ele acha que deve ser certo. E, portanto, aquilo que ele acha que deve ser certo para ele é cumprir os objetivos dele. E daí ele se esforçar, realmente meditar sobre a sua própria pessoa e sobre os seus objetivos. É a leitura que eu faço. Quanto a leitura que tu tens? Não, sim, é isso. É contra os objetivos dele. Não, era só para falar um bocado do assunto, não tenho grande ideia sobre a coisa. Mas continuando com a conversa e passando para o tema que tem a ver com isto, que é um professor nosso, já diz várias vezes, que não gosta de ver, é o professor Pedro Barbosa, que esperemos ver em episódios futuros. Sim. Que diz que não gosta de ver na política, acha que a política não devia ter políticos, mas sim homens de Estado. O que é que ele quer dizer com isto? Que o político é o que faz políticas e jogos políticos, Frank Underwood, e que o homem de Estado é o homem que faz as coisas com o intuito de... Pronto, o ideal de um político perfeito, não é? O professor gosta muito de dar o exemplo do Churchill como homem de Estado e não vamos dar a dizer nomes, mas um político. Não era preciso ir muito longe aqui em Portugal para dizer um político, dar um exemplo de um político, não é? E a questão é simples. O que é isto de... Existem homens de Estado? Como é que sabemos o que é um homem de Estado? É interessante só por causa do ideal. A política tem homens de Estado, não tem homens de Estado. O que é que achas? É assim, eu acredito... O Frank é um político, não é? Não há aqui grande... É um político, ao mesmo tempo é um homem de Estado. Não acho nem um bocadinho. Sim, vamos lá ver. Ele... Não concordo nem um Vamos lá ver uma coisa. Porquê é que é um homem de Estado, Frank? Primeiro, vamos aqui ver as coisas. É um homem de Estado porque ele tem ideias. Tem ideias e quer concretizá-las. E a questão é que muitas vezes, para nós, é muito difícil conseguirmos chegar a um lugar que nos permita realmente fazermos as coisas. Um sindicato pode realmente fazer as coisas. Uma pessoa como nós, estamos aqui sentados, podemos realmente fazer as coisas.
Eu, por exemplo, organizei aquela manifestação que foi em defesa da escola pública, por exemplo, que juntou muitas pessoas na Avenida da Liberdade. E, portanto, quer dizer, isso... agora a questão põe-se a seguinte. Eu organizei a manifestação porquê? Por ser um político querer aparecer, não apareci. Por, se calhar, acreditar... Exatamente pelo que estás um bocado a fazer, para fazer publicidade à tua pessoa. Não, longe disso. Por que não? Mas a questão é... Mas não é? Não. Tu podes dizer, está no teu currículo que fizeste isso. Sim, mas não está no currículo. Ajuda a tua futura carreira. Está bem, mas não está no meu currículo, não é algo, isto é apenas um título de exemplo de outras coisas que eu podia pôr. Mas não estou a atacar a ti, estamos só a falar do assunto se realmente existe a questão do homem de Estado. E é isto que eu estava a dizer. Ou mais, e acho que é isso que tu estás a falar, que é se os dois se podem unir, não é? Pronto, então deixa-me concluir. Deixa lá concluir. E portanto, eu realmente, quando estou a ser o mais franco possível, quando decidi realmente organizar esta missão, foi por acreditar na escola pública. Eu sempre estudei na escola pública e acredito na escola pública. E portanto, fiz desta forma. O Frank Underwood, quer dizer, aquilo que nós vemos é, na primeira temporada, isto tira-se... Eu acho muito difícil ver o Frank Underwood como homem de Estado nas chavadas. Porque vamos lá ver uma coisa. Quem ainda apenas viu a primeira temporada... Mas é da primeira temporada que estamos a falar. Pronto. Então, se nós formos a falar enquanto primeira temporada, o Frank Underwood, de facto, sim, pode ser uma besta, é apenas um político que anda apenas a mexer os cordelinhos. Mas quando nós chegamos à segunda temporada e à terceira temporada... Não estamos a falar dessas ainda. Eu sei. Vamos voltar atrás com o nosso pensamento. Afinal, não. Afinal, o tipo tem ideias. Não, mas podes pôr a situação hipotética do que é que pode vir a acontecer. É complicado para quem já viu, não é? Mas... Sim, quer dizer, ele vai ter ele tem um programa, não é? De ideias não estou a perguntar, e coisas que ele a questão é muito simples. Ele vai pôr uma decisão... não quero dar outro exemplo, mas ele vai pôr uma decisão que favorece o Estado à frente de uma decisão que favorece a ele? Esta personagem do Frank, alguma vez vai fazer isto? Eu, depois de ver a primeira temporada, digo que não, que ele nunca vai fazer isso. Digo que ele nunca vai fazer isso. Mas vamos lá ver uma coisa. Só vai fazer isso se as duas coisas se conciliarem. Se não se conciliarem, vai certo, logo. Mas vai a logo, política... primeiro ele, depois o Estado. Sim, mas a política, vamos lá ver o Estado não lhe interessa. Interessa como suporte à carreira que ele tem. Vamos lá ver uma coisa. Ele para aplicar as coisas, vai ter que chegar a um patamar alto da política norte-americana. E, portanto, ele neste momento tem que ser político para conseguir chegar a esse patamar. Posto nesse patamar, começa então o homem de Estado. E o Churchill, nós não podemos dizer que o Churchill é um santo ou é um pecador. Ele, para chegar a primeiro-ministro... É assim, também tinha que estar cá o professor Pedro Barbosa para defender porque é que ele diz que o Winston Churchill é um homem de Estado. O Churchill, basicamente, é um homem de Estado porque fez decisões... Mas se a gente fizer a pergunta, quem é que está mais perto de ser um homem de Estado, o Winston Churchill ou Frank Underwood? Não é difícil a resposta, não é? Não é assim tão... Baseado apenas na primeira temporada, seguramente é o Churchill. Que é o que a gente está a falar. Da primeira temporada. Mas eu estou quase certo que quando viemos aqui para a segunda temporada, para a terceira temporada e a quarta temporada, e Deus queira também, para a quinta temporada... E não é teu. E é teu, quero dizer. E sou teu, este agora varreu-se-me. Mas pronto, não é hábito meu evocar nomes em vão. Mas o Churchill, quer dizer... está consagrado porque tomou decisões importantes e disse aquilo que ninguém queria ouvir e fez as coisas. Aliás, não podemos esquecer. A personagem do Frank Underwood e do Winston Churchill, que não é uma personagem, é uma personagem histórica, são parecidas até. Pronto, então estás a ir ao não, no sentido, são parecidas no sentido em que o público se identificava com elas, que o público gostava delas. Sim, mas o Churchill perdeu as eleições a seguir à Guerra Mundial e no entanto ele ganhou a Guerra Mundial. Isso é outra conversa. Ele perdeu as eleições. Então, se calhar, ele não é assim um homem de Estado tão forte assim para realmente conseguir a reeleição. Se calhar, neste paradigma, se calhar o Obama é mais homem de Estado do que o Churchill, porque ganhou 2 eleições seguidas, não é? No entanto, se formos a ver resultados práticos... Mas o homem de Estado é quem ganha eleições? Não, mas a questão é falar da reeleição. No sentido de que tem o voto de confiança. Pode ter sido reeleito só porque agiu como político e fez o que o público achava, fez para si, para bem próprio, e deu a achar ao público que ele era um homem de Estado, quando na verdade não era. Mas vamos lá ver uma coisa. Regra geral, quando as pessoas gostam de um político, reelegem. Regra geral. Isto é uma
das leis da ciência política. E isso acontece consecutivamente. E se nós vamos olhar para várias eleições, temos isso. Algo que, agora muito recente no caso português, manchou muito a carreira do António Costa, esta caminhada do António Costa, foi realmente ter invocado a forma como ele chegou a secretário-geral do Partido Socialista, não é? Invocar a questão da disputa com o António José Seguro. Eu votei no António Costa, não tenho problema nenhum de o dizer. Agora, isto é que se põe. Atualmente, o António Costa está a fazer boas políticas para a população e toda a gente está a ficar satisfeito. E hoje saiu uma notícia realmente de que Portugal foi o país que mais cresceu em toda a Europa. O hoje nosso, já agora, não sei quando é que a gente vai pôr lá isto, mas o nosso hoje é dia 15. É dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro saiu essa notícia. E, portanto, atualmente podemos dizer, sim senhor, o António Costa é um grande homem de Estado, mas se calhar no tempo das eleições dizíamos assim, ele é um político como igual aos outros, que era poleiro. Este foi um discurso que eu que estive na campanha ouvi várias vezes sem conta. É isso. Também gostava de falar do emprego de um político. O que não é exatamente o que é ser político, isso era uma conversa mais complexa, mas o emprego do político do género. Este emprego é um emprego moralmente muito complexo, porque o que é que eles estão a fazer? Estão a tentar construir uma imagem, sempre para a imagem. E é uma imagem deles mesmos. Não estamos a trabalhar com a imagem externa, estamos a trabalhar com a nossa cara na política, não é? Portanto, tudo o que tu fazes, pessoalmente, e por isso é que tem muito interesse esta série a nível político, tudo o que tu fazes pessoalmente define-te politicamente. Tudo o que tu fazes na tua vida pessoal define-te na tua vida profissional. Portanto, esta profissão de político é uma profissão em que é possível, voltando outra vez à mesma questão, em que é possível haver homens de Estado neste sentido, em que são tão moralmente bem delineados, têm estas fronteiras tão bem delineadas, que sabem sempre agir como homens de Estado e que nunca fazem as coisas para proveito próprio? É assim, eu acho que uma das características que tem caracterizado realmente um homem de Estado é a sua capacidade de ser altruísta. É importante ser altruísta no sentido de abdicar dele próprio, sacrificar-se ele próprio para bem de uma nação ou de um conjunto de pessoas, não é? E portanto... Nós voltamos ao Frank Underwood e, por exemplo, e se não quiseres ao Frank Underwood, nós falamos de outra, do Peter Russell. Sim. Tu gostas muito do Peter Russell, está Não, visto? estamos a falar da primeira temporada e ele é uma personagem da primeira temporada. Ele teve essa decisão de ser um homem de Estado e defender, como é que ele se chamava? Os estaleiros. Ou de ser um político e de defender a carreira dele. E ele decidiu a carreira dele. Como o Frank fez inúmeras vezes. Ou se calhar não. O Frank naquela coisa dos professores. Sim. Ele estava-se bem a lixar se os professores, se eles faziam greve, estava-se bem a lixar para o tema em si. O que ele queria, o que ele estava preocupado é como é que aquilo ia influenciar a carreira dele. E é isto que eu estou a perguntar. Na política, e é isto que também faz confusão às pessoas. As pessoas não veem os políticos a defenderem, às vezes veem políticos a defenderem, mas é de certos partidos. Mas quando vês um político a defender alguma ideia, tens lá o outro a ir contra essa ideia, só porque a política é assim que funciona. É assim, é muito triste realmente que a política funcione dessa... Não é triste, é assim que funciona. É assim que funciona. Não vamos estar a dizer que a política funciona não vamos estar assim. com conversas. A dizer que a política é muito a pena ser assim. Não, a política assim funciona. Vamos ver uma coisa. E outra coisa que também quero acrescentar, que é... Os políticos são necessários. Isso é uma pergunta? Se os políticos são necessários? Não, estou a dizer, os políticos são necessários. Na minha opinião, os políticos são necessários. São mais que necessários. As pessoas muitas vezes dizem, mas tem que votar num político, não é? Sim, lá está. Mas e é necessário os políticos. Fazem parte da nossa expor. Mas mesmo... Peço desculpa estar a interromper, é a segunda ou terceira vez que te interrompo, mas mesmo voltando à questão do que é ser político, há uma parte da série, agora já para o fim também, em que ele vai à casa daquele homem que é muito rico, que o presidente, Tusk. o conselheiro Tusk, exatamente, Raymond Tusk, que o presidente é o conselheiro do presidente. E ele está a subir as escadas com a mulher desse homem e ela diz, não vamos gastar o dinheiro dos contribuintes para ir para um hotel. Para isso ficas cá na nossa casa e assim não temos que gastar dinheiro dos contribuintes. A gente não se apercebe disso. Os salários dos políticos, pelo menos quando eu ouvi aquilo, eu fiquei a pensar nisso. Os salários dos políticos
são pagos com o dinheiro dos contribuintes, como é muita outra coisa. Assim como os dos enfermeiros, dos médicos, dos professores. Não tanto, depende dos enfermeiros e dos médicos. Os políticos são exclusivamente pagos nesse sentido, não é? Não. Para servir o Estado e a nação. Porque são um organismo público, mas um professor público, um doutor público, um enfermeiro público... Sim, mas eu não estava a falar de professores, tudo... estamos a falar de políticos. Não vamos estar a comparar as coisas. Não, mas isto é preciso que fique claro. De que todos recebem e bebem da mesma fonte. O dinheiro tem que vir de algum lado. Pois tem. E, infelizmente, vem durante uma grande carga dos contribuintes. Se as pessoas, infelizmente. Se o dinheiro não fosse dos contribuintes, as pessoas não queriam saber se os políticos. Como acontecia na Grécia, não vamos estar a comparar, não é? Não se compara períodos históricos, mas na Grécia Antiga não havia um salário para o político. O político era o cidadão. Não foi o Péricles que estragou o sistema. Não havia um salário para o político era o cidadão. Sim, lá está. Aí porque é que agora tem que haver um salário para o político? Mas agora... E mais, em Roma, para ser candidato, tu tinhas que ter dinheiro para ser candidato. Então, isso como acontece um pouco na América. Então pronto, isso faz do Donald Trump um excelente candidato porque o Donald Trump usa o dinheiro dele. Já vamos falar disso, também queria falar disso. Não sei se tens tempo, mas também queria falar disso. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Apesar de na Grécia não haver pagamento de salários, tal não significa que realmente na Grécia todos funcionam ao mesmo Estado. E, portanto, por exemplo, eu acho que o Parlamento português tem mais pessoas de Estado do que o próprio Parlamento espanhol. E passo a explicar porquê. No Parlamento espanhol não foi possível juntar as esquerdas todas, ou pelo menos ali um grupo de deputados e grupos partidários, em prol de algo. Isto foi possível em Portugal. Realmente, os três partidos, 4, a contar com o PEV e a abstenção do PAN, foi um passo importante porque abdicaram das suas posições fulcrais para fazer algo em prol da população portuguesa toda. Okay? Mas voltas outra vez à mesma questão que é abdicaram... Não, deixa acabar. Força. E aquilo que nós temos na Espanha, isto não acontece. Porquê? Porque na Espanha temos o Podemos, toda a gente gosta imenso do Podemos, mas eu acho que ainda ninguém percebeu o que é o Podemos na verdade. E o Podemos, quer dizer, diz que não vai para o governo do Partido Socialista e Operário Espanhol porque estão lá os Ciudadanos. E os Ciudadanos não vai para o governo não sustenta o governo do PSOE porque estão lá o Podemos. E, portanto, aqui... É um pouco o que acontece também na América, o republicano diz sim, eu tenho que dizer não, o democrata tem que dizer não. Eu acho que a política não tem que ser necessariamente assim. Eu acho que os políticos estão feitos e a sua essência é ser eleitos para realmente ajudarem as pessoas, no sentido de representar as pessoas. E o supremo interesse da população portuguesa, eu acho que é viver bem, ter uma boa qualidade de vida. Se calhar há muitos impostos que não deviam de existir. Políticos podiam ser alterados, não é? A conversa, depois também tem sempre a mesma conversa, que é os ganham demasiado. E os políticos ganham demasiado. E eu concordo que há políticos que ganham demasiado. E têm muitas regalias mesmo. Basta as reformas... As reformas vitalícias, quer dizer... As reformas do professor Dr. Cavaco Silva, não é? Por exemplo. Sim. Já tem umas 4 ou 5 reformas, não sei exatamente o número, mas... Sim. Tem assim uma só... Mas sobretudo, quer dizer, ele ganhava... Quando foi à data... Era... E uma pessoa como o professor Dr. não estou a querer ninguém, mas uma pessoa como o professor Dr. Cavaco Silva, que foi eleito, não sei, 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes? Provavelmente não encaixava se fores perguntar a qualquer português, não encaixava na categoria de homem de Estado. Encaixava na categoria de político, para perceber. Bom, mas é preciso vermos também quem eram os candidatos à época. Sim, claro, tens que ver as situações, tens que ver sempre o contexto, claro. De notoriedade. Mas só estou a dizer que isso é outra coisa interessante da política, que também se viu nestas eleições do Donald Trump e da Hillary, que é o agora. E o agora é que interessa. E também se viu no Brexit, o agora. As eleições, mesmo as eleições. Sim. Vamos falar só das eleições políticas, que são muito interessantes. Sim. Mesmo as eleições, é o agora que interessa. É a eleição. E um pouco, outra vez, é a minha área, voltar. Também na Grécia Antiga, o que interessava era a figura. O que é que ele fez, o que é que ele não fez, o que é que... Sim. Não é, Roma, nem era o que é que ele vai fazer. Sim, e tu em Roma julgas o passado da pessoa. Sim, e na América igual.
a dignitas. Tu nessas eleições do Donald Trump e da Hillary, quando é que tu falaste, eu vou fazer. Foram eleições muito vazias a nível de conteúdo. Foi muito à base de ataques pessoais. Não há isso. Foi ataques Não há pessoais. isso. O que há temos esta personagem, que é o Donald Trump, e o que é que esta personagem fez, e o que é que esta personagem é, e temos esta personagem, que é a Hillary Clinton, e o que é que ela fez, e o que é que ela é. E agora vamos tentar, é isto que é a campanha, vamos tentar construir sobre esta personagem para conseguir vender ao público uma imagem que eles votem. É isto que é as eleições. Isto é ideal? Eu acho que não. Eu acho que não é o ideal. Não sei, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Não, eu concordo plenamente contigo. Mas isto, vamos lá ver. Há um caso agora inadmissível, que é a questão da peste grisalha, que foi um deputado eleito pelo PSD de Castelo Branco ou da Guarda, não sei agora precisar, em que ele disse que o grande problema de Portugal era a peste grisalha. E, portanto, eram os pensionistas. A peste grisalha. Portanto, ele disse mesmo, o grande problema de Portugal é existir uma peste grisalha. A peste grisalha são os pensionistas. Sim. São os velhotes que já não conseguem, já não produzem pelo país. Não é bem assim. Porque eles têm o capital, investem o capital e fazem a economia mexer. E depois houve uma pessoa, portanto, o deputado disse isto e não lhe aconteceu nada, não lhe foi instaurado processo nenhum, foi eleito, porque é o modelo das listas, e portanto foi por aí. E o que é que isto aconteceu? Depois houve uma pessoa, um homenzinho, que criticou o deputado e agora está obrigado a pagar uma multa ao deputado por injúria e insulto. E quer dizer, eu acho que a própria justiça, a própria política está muito mal feita, porque permite que haja dois pesos, duas medidas. Eu, enquanto mestrando, tenho os mesmos direitos e os mesmos deveres que um político. Portanto, eu não posso insultar ninguém. Era bom, se fosse verdade. Era bom, mas eu acredito que isto vai mudar. Não é porque o político é uma figura pública. Tu, quando és uma figura pública, muda logo toda a tua... Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. A possibilidade do que tu podes fazer e do que tu podes dizer. Claro que é assim. Mas não pode ser assim. Claro, o homem nasce livre e igual. Estás-te a tornar, e foi por decisão tua, ninguém às vezes torna-se figuras públicas sem querer, ou sem se aperceberem disso. Mas quando tu tornas uma figura pública, estás-te a pôr aos olhos dos outros, não é? Sim, aos cortinas diários. Então tens, isso faz parte, e uma das consequências dessa decisão é isso acontecer. Tens de ter cuidado com o que dizes e com o que fazes. Aliás, a série mostra muitas vezes isso, que aliás, e o Frank Underwood e a Claire, que também é interessante para vermos no ponto em que ficou a primeira temporada, que é o Frank vai ser eleito vice-presidente, mas tem outros dois problemas que estão a vir. Ele é nomeado, não é eleição. Sim, é nomeado, sim. Sim, vai ser eleito, foi o que eu disse. Não, vai ser eleito nomeado. tem que haver votos, nomeado é por decisão. Peço desculpa então. Sem problema. Peço desculpa pelo palavreado. Mas pronto, vai ser nomeado. Sim, tens razão. Onde é que eu estava? Nomeado vice-presidente. E tem dois problemas que estão a alcançar. Ele está quase a chegar à meta que tinha o grande objetivo, a religião dele, na primeira temporada, o grande objetivo dele, a luz, e mesmo atrás dele, nas duas pistas ao lado, estão dois grandes problemas, que é o problema que a mulher dele levantou, que é a sócia dela, e o problema da jornalista, que também é para isso que serve a personagem da jornalista. E a questão é... Já não sei qual era a questão, Padrinho. Estás a falar de que há bocado? Estamos a falar do vice-presidente. Sim, mas antes disso... E tem problemas. Alguns problemas, depois ele está a chegar ao momento. Estávamos a falar de ser figura pública e não ser figura pública. E o Frank agora vai ter que chegar com isso. Tem a figura privada dele atrás dele, enquanto a figura pública dele está bem encaminhada, e vai ter que apagar os outros dois fogos para conseguir realmente chegar à luz. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre isso. Eu gostava de acabar o podcast a falar um bocado de tentar não comparar, mas falar um pouco sobre a política americana que aconteceu agora nos últimos tempos. Mas se calhar já falámos um pouco sobre isso. Se calhar deixamos isso para futuras temporadas que explorem mais. Que continuem o tema este. Mas o que é que querias dizer em concreto?
Não, era falarmos um pouco disto tudo, das eleições americanas, como é que Donald Trump foi eleito, porque é que a Hillary Clinton não foi eleita. Fazer uma análise das eleições, é isso? Uma análise mais detalhada, mais ao pormenor. Sim, através de temas que também vemos aqui na série. Bom, isto... Agora, também temos que ver o tempo da coisa, não é? Esta série foi feita, ainda estava o Obama, ainda está, mas esta série foi feita antes de começarem as eleições de esquerda. Sim, isto foi feito em 2013. Portanto, se calhar quando começarem, os próprios escritores da série se começarem a perceber do que é que estava a passar no mundo na altura, e depois talvez escrevessem com essas coisas na mente, a gente também fala sobre isso. Bom, mas eles também escrevem. Sim, mas eles. Pronto, lá está. Quando chegamos à não sei exatamente quando é que é, não sei se é a segunda, se é a terceira. Quarta temporada aparece um candidato que é o típico Donald Trump. A segunda e a terceira ainda são. Ainda é muito focado no Frank. Sim. E aparece uma nova personagem, não é spoiler nenhum, vocês vão ver isto. Aparece a figura do presidente russo. Não é spoiler nenhum, não estou a contar nada de que vocês não sei perceptível. Há séries que dividem exatamente as temporadas por personagens. Sim, mas não é por personagens, por temas, por objetivos, por seja o que for. Sim, bom, temos 2014. Esta quarta temporada que já vai tocar muito na questão do Donald Trump e na questão do Estado Islâmico. Existe um outro Estado Islâmico, isto é dado já está mais numa política externa, já não está tanto na política interna. Portanto, e nós aí vemos como é que eles reagem ao surgimento deste Estado Islâmico. Eles na série dão outro nome ao Estado Islâmico, mas percebemos rapidamente que é o Estado Islâmico. E desde já fica aqui a promessa que no próximo episódio que iremos falar sobre House of Cards já não vai ser só nós os dois, não vão ter que estar a ouvir só nós os dois. Se é que ainda cá estão, não é? Que se conseguiram aguentar este tempo todo. Eu acho que sim, acho que aguentaram, eu acho que também. Dou-vos os meus parabéns. Mas nas próximas temporadas vamos tentar convidar mais gente para o diálogo também ser mais aberto. Sim, e vão escrevendo nos comentários o que é que vocês acharam, e ouvir sugestões e ouvir sobre outros temas também. Sim, claramente existirão outros temas. As eleições norte-americanas claramente serão um tema que está na agenda e claro, como vos digo, da minha parte terão sempre o comentário à política atual, a tudo o que acontecer no mundo. E pronto, deixo. Não sei se queres dizer o que é que estás a pensar fazer em futuros episódios? Por momento, vamos deixar os nossos ouvintes e youtubers sossegados e tentar ver tentar eles perspectivar o que é que pode vir. Escrevam também na nossa caixa de comentários, estejam à vontade para sugerir temas, sugerir eventualmente convidados também. Convidados que vocês acham que seria interessante estar assim aqui em debate connosco, em conversa connosco. Relembrar que este nosso podcast chama-se A Conversa Com e, portanto, é sempre com um convidado que nós teremos. Exato, este episódio foi só para. É o que eu te disse no início, foi uma espécie de episódio teste para nós também vermos, de debatermos um tema interessante e vermos também como é que nós próprios lidávamos com estarmos a falar no podcast, nunca fizemos, como também já disse. Sim, é por aí, uma experiência nova. Eu vou fazer os meus futuros episódios, já tenho uma série de ideias, os meus futuros episódios vão ser mais com professores aqui da Faculdade de Letras, mas também vou tentar depois de sair de acabar com os convidados todos, de acabar com os professores todos, de os ter todos como convidados e fazer um episódio com eles, depois ver se também consigo ir mais longe e tentar ir para outros sítios, que também alguns episódios já têm essas ideias. Tu não estás a pensar em fazer com professores de cá, só algum ou outro episódio, não é? Sim, é como for, portanto há toda uma grande panóplia de pessoas que nós podemos ter, desde pessoas de cada casa, como se costuma dizer, até figuras da sociedade e tudo mais, que de resto estamos a procurar também fazer os contactos e por isso não vos quero-vos deixar a pensar, temos aqui pessoas de facto de grande calibre, como se costuma dizer, e realmente vão fazer-vos realmente gostar deste espaço, querer ouvir mais e mais, e por isso subscrevam o nosso canal, convidem amigos, deem sugestões, comentem, digam o que gostaram, o que não gostaram. Nós estamos aqui para vocês e é para vocês que nós trabalhamos, por assim dizer, e queremos que vocês tenham a maior felicidade. Exato, e aqui não há politiquices. Vamos esperar que não. A ideia do Somos homens de Estado. A ideia do episódio, do projeto é mesmo gerar debates, gerar ideias e
convidar pessoas. Eu, por exemplo, nos meus episódios estou a pensar convidar outros colegas meus que não estão dentro do projeto, mas que são só convidados para me ajudarem a preparar os episódios ou mesmo para participarem na conversa. Portanto, isso. Até ao próximo episódio. Espero que nos voltem a visitar e se não for por nós, que também é difícil ser, que seja pelos temas, pelo menos, que essa ideia é o tema e gerar debate. É isso. Portanto, assim nós nos despedimos. Esperamos por vocês no próximo podcast e até lá tenham boas conversas. Boas conversas.